Olá, amigos! Estamos de volta, então. Vamos dar sequência à nossa matéria. Teoria geral do delito, direito penal. Estamos já trabalhando o segundo elemento do crime. Já passamos lá pelo primeiro elemento, já era, resolvemos, vamos deixar ele. E agora a gente está na ilicitude. Já falamos das excludentes da ilicitude, do estado de necessidade, da legítima defesa, do estrito cumprimento de dever legal e do exercício regular de direito. Essa é a última aula do segundo elemento, da ilicitude. É o momento que nós vamos falar do excesso. O instituto do excesso. Bom, o que é o excesso? Vamos resolver isso de uma vez por todas, certo? Excesso, amigos, antes de mais nada é ir além. Excesso é ir além. Ao todo, nós vamos trabalhar 6 itens sobre o excesso. E terminando esses 6 itens, a gente fecha o excesso, a gente fecha as excludentes de ilicitude e, por consequência, a ilicitude, e fechamos o segundo elemento do crime. Esse segundo vai para terceiro, e aqui eu coloco, então, a culpabilidade. Vamos ver esses 6, então. Alguns itens um pouco maiores, outros itens um pouco menores, mas todos eles bastante importantes, ok? Vamos começar adentrando no tema. Vamos fazer uma introdução. Vou me sentar aqui e vou me preparar para falar com vocês sobre a introdução. Amigos, vocês já ouviram falar em uma expressão chamada tudo em excesso faz mal? Tenho certeza que todo mundo já escutou isso, né? Que tudo em excesso faz mal. Isso é uma máxima? É. Tem exceção? Tem. Eu, por exemplo, conheço 2 exceções de que em excesso não faz mal. Pelo contrário, faz muito bem. Primeiro é saúde. Saúde em excesso faz muito bem. Segundo é oração. Oração em excesso faz bem também. Esses 2 casos, saúde e oração, eu não estou dizendo que em excesso mal não faz, não é neutro. Eu estou dizendo que quanto mais melhor. Agora, outros casos, excesso nem sempre vai fazer bem. E muitas vezes vai ser prejudicial. Para vocês terem uma ideia, até a água em excesso é prejudicial à saúde. Comida em excesso, atividade física em excesso, o temperamento em excesso. No direito penal não é diferente. No direito penal, o excesso também prejudica. A não ser o excesso de zelo. O excesso de zelo é uma conduta neutra. Não é maravilhoso, não traz algo bom, mas também não traz algo ruim. A indiferença, que seria o contrário do zelo, constitui elemento típico na estrutura culposa, por exemplo, porque o homem médio é zeloso.
Se deram conta disso? Bom, dito isso, pessoal, vocês têm ideia então agora do que é o excesso. Excesso é ir além, certo? Se exceder. Quantas vezes as pessoas conversam e dizem assim, olha, me desculpe, eu me excedi. Ou seja, ela foi além do que ela queria, ou foi além do que era preciso, ou foi além do que era necessário. Numa partida de futebol, o comentarista diz, eu acho que houve um excesso nesse lance. O jogador foi com força desproporcional na dividida. Enfim. Isso, amigos, é para vocês terem ideia. Na introdução, eu apenas quis informar a vocês que o excesso, ele é parte integrante da teoria do delito. E ele vai influenciar nos aspectos da teoria do crime. Certo? Bom, dito isso, nós vamos agora para o item 2. O item 2, meus grandes amigos, versa sobre o conceito de excesso. E por que Opa! Conceito de excesso, pessoal. O que acontece, tá? Vocês precisam entender uma coisa. Como o excesso não tem previsão legal, a doutrina teve que trazer um conceito. O excesso não tem previsão legal. E a doutrina traz um conceito mais ou menos assim, ó, dizendo que o excesso é a desnecessária intensificação tô ficando sem tinta preta. De um fato típico é a desnecessária intensificação de um fato típico inicialmente amparado por uma causa excludente de ilicitude. Aqui está o conceito. É a desnecessária intensificação de um fato típico inicialmente amparado por uma causa excludente de ilicitude ou por uma justificante. Disso aqui que eu botei, a gente consegue já tirar uma conclusão. Que conclusão é essa? Isso que vocês estão vendo aqui sublinhado é um pressuposto. Então, pode vir uma questão em prova dizendo que
para existir o excesso, tem que ter antes uma excludente de ilicitude, ou uma eximente, ou uma causa de justificação, tudo sinônimo. E isso é verdade. Certo? Aqui está o conceito, então. Esse conceito ele é de suma e extrema importância. Intensificação, ou seja, eu fui a mais, eu fui além, no fato típico que eu usei para agir conforme as permissões do Estado. Muitos provavelmente estão em dúvida do que eu estou falando. Eu vou explicar um pouquinho melhor agora. Pessoal, olhem só. A gente vive em um Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, ele engloba um monte de princípios e regras, certo? E todos precisam respeitar e obedecer esses princípios e essas regras. Não há escolha. Todos precisam fazer isso. Foi-se o tempo da chamada autotutela. Ou seja, foi-se o tempo que era possível fazer justiça pelas mãos, pelas próprias mãos. O Estado monopolizou o direito de fazer justiça pelas próprias mãos. Hoje, se uma pessoa decide ela mesma fazer justiça, ela comete um crime que está previsto lá no artigo 345 do Código Penal, que é o chamado exercício arbitrário das próprias razões. Exercício arbitrário das próprias razões. Viram que bacana? Agora, esse mesmo Estado que monopolizou o direito de punir, de fazer justiça, é o mesmo que reconhece a sua impotência. É o mesmo Estado que reconhece que não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É o mesmo Estado que reconhece que não consegue, meus caros, defender todos os bens jurídicos ao mesmo tempo. Ele sabe disso. Por saber que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por saber que não tem como defender, tutelar todos os bens jurídicos, ele lança a mão de um artifício, que é a lei. E na lei ele prevê as chamadas causas de justificação, ou as causas de exclusão, as excludentes de ilicitude, lá na rúbrica marginal. Então, nós temos casos em que o Estado permite, por exemplo, ele diz para o indivíduo, olha, eu não vou poder estar aí para te proteger, então se tu precisar te defender, te defenda. Ele lança a mão da legítima defesa. Se deram conta? Agora, a legítima defesa não é, amigos, uma carta branca para o sujeito fazer o que ele quiser. Existem limites a serem impostos. Ultrapassando esses limites, nós vamos ter a figura do excesso. É isso que eu quero que vocês tenham atenção no conceito. O conceito é isso. O indivíduo vem para lhe agredir com uma faca. Ele consegue acertar um golpe no teu braço. Tu tem um revólver calibre 38. Tu dá um tiro na perna desse sujeito. Nesse momento cessou o perigo. Tu praticou um fato típico. Nesse caso de lesão corporal. Só que essa lesão corporal é lícita. O Estado permite que tu haja assim. Tu está agindo em legítima defesa. Mas e se tu te empolga? E tu resolve ir além? E decide descarregar a arma no sujeito. Ali nós vamos ter a figura do excesso.
Mas vejam que até o momento do tiro na perna, nós tínhamos um pressuposto, uma excludente de ilicitude, que nesse meu exemplo é a legítima defesa. A partir desse momento, surge a figura do excesso. Nesse exemplo é a legítima defesa, mas nós podemos ter outros. Certo? Muito bem. Foi o item 2. Vamos eliminar daqui. E vamos para o item 3. Item número 3. Dispositivo legal e alcance. Dispositivo legal e alcance. Bom, primeira coisa, será que o Instituto do Excesso está na lei? Está previsto na lei? Ou será que o excesso é uma causa supralegal? Temos que descobrir. Precisamos descobrir. Então eu já vou responder. É claro, amigos, que está previsto na lei. Nós vamos encontrar o excesso no artigo 23, parágrafo único do Código Penal. Artigo 23, parágrafo único. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Primeira coisa, o 23 traz a rúbrica marginal, que nós já trabalhamos, que é a exclusão da ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato. E esses incisos já foram trabalhados por nós. Em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Só que agora vejam a outra rúbrica marginal que a gente tem. Excesso punível. Excesso punível. Deixa eu só conferir a bateria aqui, pessoal. Só um minutinho. Um pouquinho de receio aqui que eu tenho. Não, está tudo bem. Então vejam, excesso punível, parágrafo único. O agente, a pessoa que está agindo diante de uma excludente de ilicitude, em qualquer das hipóteses desse artigo, sublinhe isso, por favor, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então a gente vai tirar daqui, algumas lições. Certo? Nós vamos tirar algumas lições daqui. Primeiro, a gente sabe que o excesso aqui na lei é punível. Vem uma questão em prova dizendo que todo excesso é punível, tá certo? Não. Nem todo excesso é punível. Ah, professor, mas está escrito ali. Não. Está escrito. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o Código Penal, ele só prevê situações em que o excesso vai ser punível. Situações em que o excesso não se pune, ele não vai trazer. Situações que o excesso não se pune, não interessa. Vocês entenderam? Para nós não importa. E a gente vê aqui 2 casos em que o excesso é punível. O excesso doloso, então a gente sabe que já é uma espécie, e o excesso culposo. Esses 2 são puníveis? São puníveis. São puníveis. Existem outras espécies?
Existem. Nós iremos falar sobre elas? Iremos. Mas esse é o primeiro recado. Excesso doloso, excesso culposo são puníveis e são duas espécies. Cuidado! Muita gente pensa, e quando eu digo muita gente, principalmente candidatos em prova, acreditam que o excesso só existe em uma excludente de ilicitude, chamada legítima defesa. Por incrível que pareça, tem gente que pensa isso, que só existe o excesso na legítima defesa e nas outras não. Na prática, há até um pouco de razão nesse ponto, nesse aspecto. É verdade. Na prática, isso até pode acontecer. Mas aqui o nosso mundo é um mundo de teoria. O nosso mundo aqui é o mundo da prova. É a previsão da prova. E aí, prezados, é importante cuidar. Muito cuidado. Porque aqui está dizendo no parágrafo único que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo. Ora, a única hipótese desse artigo, que é o artigo 23, é a legítima defesa? Não. Esse artigo, pessoal, que é o 23, ele tem 4 eximentes. Ele tem a legítima defesa, mas também tem o estado de necessidade. Ele também tem o estrito cumprimento de dever legal. Ele também tem o exercício regular de direito. Se deram conta? Então é como se a gente lesse esse artigo assim no parágrafo único, ó. O agente que agir em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal e em exercício regular de direito, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Agora sim, agora vai estar correto. Ok? Se deram conta desse detalhe? Muito bem. Alguém vai dizer assim, tá, professor, eu entendi então. Eu entendi que o dispositivo legal é o 23, parágrafo único, e eu entendi também que o alcance é em todos os casos. Ou seja, no estado de necessidade, na legítima defesa, no estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular de direito. Mas eu não consigo enxergar excesso nos outros. Consegue me ajudar? Claro que eu consigo, pessoal. Evidente que eu consigo. Vamos pegar primeiro o estado de necessidade. Lá do artigo 24, olhem bem o que ele diz. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade. E aqui é onde vai incidir o excesso. O excesso incide aqui, ó. Nem podia de outro modo evitar. Ali incide o excesso. Nem podia de outro modo evitar. Então, meus amigos, quando o sujeito, por exemplo, se está diante do cão feroz do pitbull do vizinho, ele pula ou pode fugir do ataque do cão, mas ele prefere sacrificar o animal, num legítimo estado de necessidade defensivo,
em excesso, esse sujeito vai responder por este excesso. E vejam, nós não estamos falando da legítima defesa, estamos falando do estado de necessidade. Na legítima defesa, pessoal, na legítima defesa, não, aí nós temos muitos casos. Usando moderadamente, se for de forma moderada, é excesso, se for meio desnecessário, é excesso. Então o indivíduo vem te agredir, tu dá um soco, ele cai. Tu decide continuar soqueando, por exemplo, tu agiu em excesso e tu vai responder pelo excesso. Para exemplificar, como eu disse para vocês, as excludentes de ilicitude não são um salvo-conduto para praticar condutas típicas, para vinganças, etc. Então imaginem um sujeito que vem te dar um tiro, que vem te agredir. Tu tem um revólver calibre 38, tu tem um fuzil R15. Tu vai usar necessariamente aqui o revólver. Usando o fuzil, tu está agindo em excesso e vai responder por esse excesso. Certo? A legítima defesa vai merecer um cuidado especial daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou falar dela melhor, exatamente porque são os casos de mais incidência. No estrito cumprimento de dever legal, também é possível agir em excesso? Claro. Claro, basta, amigos, não haver a observância dos limites determinados pela lei. Como é que é o nome da excludente? Estrito cumprimento do dever legal. Se não for estrito, se for além, vai responder, vai restar um fato típico. Então vocês imaginem, por exemplo, uma autoridade que vai cumprir um mandado de busca em uma casa, certo? Se porventura não for estritamente na lei, vai restar um fato típico, por exemplo, de violação de domicílio. Se porventura for cumprir o mandado, fazer a busca, a apreensão dos bens, e além disso, apreender outros bens que não aqueles do mandado, nós podemos ter crime de furto, apropriação indébita ou até mesmo peculato. É excesso punível. No exercício regular de direito, isso acontece também, mas é claro, é evidente. No exercício regular de direito, basta, amigos, ocorrer um exercício abusivo da faculdade dada pela lei ou por quem, como eu já disse para vocês, pelos costumes. Então imaginem os pais que vão aplicar um corretivo nos filhos, é direito deles, o Código Civil garante. Mas se eles forem além do razoável, poderão responder por maus tratos, por lesões corporais e, dependendo da gravidade, até mesmo por tortura-castigo, lá da Lei 9455 de 97. Ok? Então, eu apenas estou deixando claro aqui para vocês que pode ser em qualquer uma dessas situações. Brilhou? Muito bem. Dito isso, a gente sai agora do item 3. Para adentrar no item 4. Todavia, eu prefiro, por bem, deixar o item 4 agora para a nossa próxima aula. É a aula que nós vamos fazer o fechamento do excesso e do segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Então vamos tomar um cafezinho, um chazinho, dar aquela relaxada e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.